Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu estou trazendo um vídeo para falar sobre o famoso Teorema de Pitágoras. A gente vai ver a demonstração, vai ver usando GeoGebra e vai ver duas aplicações, certo? Então, fica comigo aí até o final para que você não perca nada. Se inscreve no canal se você não é inscrito e curte o vídeo se você vem gostando aqui da produção do canal, tá certo? Então, vamos para a nossa aula. E aí, galerinha, antes de enunciar aqui o Teorema de Pitágoras, certo? Eu vou lembrar logo para vocês o que seja um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. A gente simboliza aqui dessa maneira. E aí, o que acontece? Lembro também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, eu vou ter aqui dois ângulos, que eu já sei que a medida deles vai ter que ser menor do que 90 graus. Ou seja, 90 graus é meu maior ângulo e na frente do meu maior ângulo está o meu maior lado. E esse maior lado, ele vai receber um nome especial, que é a minha hipotenusa. Os outros dois lados, eles também têm um nome especial, que a gente chama aqui de catetos. Então, tem um cateto, outro cateto. Certo? E aí agora eu vou colocar aqui umas letrinhas para simbolizar aqui cada medida dessa. Então, eu vou chamar aqui a medida da minha hipotenusa de A, a medida desse meu cateto de B e a medida desse meu cateto aqui de C. E o que é que o Teorema de Pitágoras fala? Que a medida da minha hipotenusa elevada ao quadrado vai ser igual à medida do meu cateto elevado ao quadrado mais a medida do outro cateto elevado ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E aí você se pergunta, mas professora, será que isso é verdade? E aí, bem, chegou a hora do GeoGebra, né? Então, vamos ver aqui pelo GeoGebra se isso realmente é válido? Então, olha só, o que foi que eu fiz aqui? Eu construí um triângulo retângulo qualquer, certo? Com lados medindo A, B, C. A é a medida da minha hipotenusa. E aí a gente vai lembrar do enunciado lá do Teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E quando a gente fala quadrado, a gente já se remete o quê? À figura de um quadrado, que foi o que eu construí. Um quadrado aqui com a medida igual à medida da minha hipotenusa. Então, se minha hipotenusa mede A, eu construí aqui um quadrado de lado A. O meu cateto tem medida B, então construí um quadrado de lado B e construí outro quadrado aqui de lado C. E aí, bem, o que eu observo aqui geometricamente, que quando eu faço o meu A ao quadrado, o que é que eu estou fazendo? Eu estou calculando a área desse quadrado. Então, o Teorema de Pitágoras, ele vai nos dizer o seguinte, que a medida da área desse meu quadrado mais a medida da área desse meu quadrado vai ser exatamente a medida da área desse quadrado aqui, olha, que eu tô apontando aqui para vocês, certo? Mas aí você olha, poxa, será que é verdade? E aqui pelo GeoGebra, ó, você aperta aqui, certo? Nesse botãozinho, e aí você calcula a área desse polígono, é 25. Calculou a área desse outro polígono, é 9. Calculou a área desse outro polígono, 16. Poxa, olha só, 16 mais 9 é 25, não é que deu certo? E aí, olha só, algebricamente, o que a gente tem? Eu tenho aqui a medida A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Então, medida aqui do meu A vale 5, 5 ao quadrado é 25, igual medida do B vale 3, 3 ao quadrado 9, medida de C é 4, 4 ao quadrado 16. E aí você ainda duvida, né, professora? Mas eu acho que só serve para esse triângulo. Será que serviria para mais triângulos? Serve, gente, serve para um triângulo qualquer, ó. Eu posso ir modificando aqui, certo? E aí, veja que as áreas, elas vão aqui se adaptando, mas elas vão continuar, né, valendo aí o que está escrito no teorema. Então, posso até trocar aqui de lado. O mais bonitinho é esse, né, que tem as medidas todas redondinhas, que aí foi o que eu deixei para vocês. Ó, posso aqui, ó, diminuir mais um pouquinho, diminuir aqui, ó, mais um pouquinho, aumentar. E aí você pode ficar brincando com isso daí, certo? Mas aí você pergunta, poxa, mas Pitágoras não tinha GeoGebra para mostrar isso. Então, como é que Pitágoras fez? Então, vamos lá ver como é que Pitágoras fez, tá bom? Olha só, como antigamente não tinha GeoGebra para ser tão fácil para a gente calcular, então,
A ideia, existem várias demonstrações, certo? Para o Teorema de Pitágoras, eu vou trazer essa aqui para vocês, que eu achei bem legal. Então, a mesma ideia, eu tenho aqui construir quadrados, certo? Com as medidas dos lados do triângulo. E aí, eu quero calcular, eu sei o seguinte, que a ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. E aí, quero mostrar que isso é verdade. Então, olha só, eu sei que meu c ao quadrado aqui, ou seja, a área desse meu quadrado, ó, 1, 2, 3, a área dele vai ser 9. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a área desse meu quadrado vai ser quanto? Vai ser 16. Então, eu quero mostrar que essa minha área aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser 25, porque 16 mais 9 vai dar 25. Então, mas eu não sei calcular esse lado aqui. Então, como é que eu vou calcular a área desse meu quadrado se eu não sei calcular o lado dele? Então, olha a ideia aqui, como é que a gente vai fazer. Vou dividir aqui, ó, em um triângulo, retângulo, certo? Aí, vou dividir aqui, olha, vou pegar outra cor e vou dividir em outro triângulo retângulo. Vou pegar aqui outra cor, dividir aqui, olha, em outro triângulo retângulo. E outra cor aqui, ó, vou dividir esse outro. Mais um triângulo retângulo. E aí, eu fiquei com 4 triângulos retângulos. Eu tenho aqui o triângulo que eu vou chamar de 1, triângulo 2, triângulo 3 e triângulo 4. E aí, bem, a soma das áreas desses triângulos mais a área desse meu quadradozinho aqui, ó, vai ser igual à área do meu quadrado grande, certo? Vai ser o meu A ao quadrado. Como é que eu calculo a área de cada triângulo desse? Vamos lembrar. A gente calcula a área do triângulo, vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do meu triângulo 1 vai ser igual a quanto? Vou olhar aqui, ó, quem é a medida da base? 1, 2, 3. Então, 3 vezes quem é a altura? 1, 2, 3, 4, vezes 4, dividido por 2. Isso aqui vai dar 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Então, esse triângulo 1 tem medida de área igual a 6. O meu triângulo 2, olha só, se eu chamar isso aqui de base, então, ó, 1, 2, 3, altura 1, 2, 3, 4. Vai dar o mesmo triângulo, é a mesma coisa do triângulo 1. O triângulo 3, olha, também tem, ó, base 3, altura 4. E o triângulo 4 também tem, ó, base 3 e altura 4. Então, eles têm todos a mesma área. Então, a minha área maior aqui vai ser o quê? 4 vezes a área dos triângulos, mais a área desse meu quadrado, que mede quanto? 1 ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 4 vezes 6, 24, mais 1, igual a 25. Poxa, olha só, deu certinho, que é a medida desse meu A, né? Então, ó, 25 vai ser igual a 16 mais 9. Então, esse meu A, ele vai medir quanto? Ele vai medir 5. E aí, o Teorema de Pitágoras novamente é demonstrado, agora usando aqui essa ideia geométrica. Certo, professor? Então, eu já sei o Teorema de Pitágoras, já sei que é verdade, já sei demonstrar, agora falta o quê? Falta aplicar. Então, bora lá, né, gente? Aplicando aqui, usando o Teorema de Pitágoras. Trouxe 2 aplicações para vocês. Então, ó, quantos metros de fio são necessários para puxar a luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Então, olha só o que a questão diz. Quero saber aqui quantos metros de fio eu vou precisar usar. Então, é minha incógnita, é meu valor desconhecido. Eu sei que o poste tem 6 metros de altura e que a caixa aqui de energia está a 8 metros da base do poste. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um triângulo retângulo, tenho aqui a minha hipotenusa, eu sei que hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 6 quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x quadrado vai ser igual a 36 mais 64. X ao quadrado vai ser igual a 100, ou seja, x vai ser igual a 10. E aí, eu vou precisar de 10 metros de fio para poder fazer esse puxadinho aí, certinho? Bora aí para a nossa próxima aplicação. Então, olha só, tem aqui Alberta Marceneiro e está confeccionando uma porteira.
Inicialmente ele montou uma estrutura retangular conforme apresentado a seguir. Tá aí meu retângulo. Para garantir rigidez à porteira, né, para ela ficar mais firme, Alberto vai fixar uma viga de madeira com as extremidades em A e C. Então, olha só, tenho aqui minha extremidade A, minha extremidade C. Alberto quer colocar uma viga aqui, olha só. Qual deve ser o tamanho dessa viga? Ou seja, a pergunta, eu quero saber essa medida. Então, é meu valor desconhecido, é minha incógnita, eu vou chamar aí de X. Só que, olhando para cá, como é retangular, eu sei que esse ângulo é de 90 graus, então eu obtive aqui, ó, ABC, ele é o quê? É um triângulo retângulo. Então, se é triângulo retângulo, vale o quê? Meu teorema de Pitágoras. E o que é que Pitágoras diz? Que a medida do quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ser 1,6 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. Do jeito que tá, pessoal, eu não gosto muito de trabalhar. Eu prefiro trabalhar com fração. Então, vou transformar aqui, ó, 16 sobre 10. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal explicando isso aqui. Mais 12 sobre 10 ao quadrado. Então, eu tenho o seguinte, que x ao quadrado vai ser igual. 16 ao quadrado é 256, 10 ao quadrado é 100, mais 12 ao quadrado é 144, sobre 10 ao quadrado, que é 100. Como eu tenho denominadores iguais, então, eu vou só somar os numeradores. 256 mais 144 vai dar 400, dividido aqui por 100. Isso aqui vai dar igual a 4, ou seja, x ao quadrado igual a 4. Portanto, eu tenho que x vai ser igual a 2. E aí, eu vou precisar de uma viga de 2 metros para poder deixar aí minha porteira bem firme. Certinho, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.